Boa noite. Hoje, 29 de março de 2023, estamos iniciando a nossa reunião de radiação pura. Aproveitando, para dar um like lá, ou comentar também, para que o nosso canal, como você fala, ele cresça e viralize. E a nossa intenção é de auxílio às pessoas, aos nossos semelhantes. Isso é importante. Também uma caridade de nós sermos ajudados e ajudar o nosso próximo. E agradecer essas pessoas, vocês que estão colaborando conosco na nossa rifa, e vai lá no nosso grupo no WhatsApp e continue nos ajudando para que possamos, para que ajude-nos a pagar nossas despesas, luz, aluguel, impostos, enfim, o que precisamos aqui. E hoje eu quero falar uma coisa que acontece muito no cotidiano de um cristão. Eu vou até dar muito exemplo dos cristãos, dos evangélicos, das igrejas evangélicas, os crentes, como nós chamamos carinhosamente, que eles se posicionam, às vezes, e sempre, claro, como pessoas boas, pessoas brandas, pessoas que vêm com, querer trazer a palavra de Deus, como está na Bíblia, eles seguem totalmente o que diz a Bíblia e a palavra de Deus que diz na Bíblia. No caso ali, Deus disse e não diz mais. Mas eles sempre trazem palavras boas, palavras de Cristo Jesus, mas nem sempre são compreendidos. A maioria das vezes se torna um chato, se torna uma pessoa que, lá vem aquele cara falar de Jesus, lá vem ele me chamar para a igreja, e a gente acaba discriminando, Hoje até tem aquele termo bullying, Enfim, eles estão lá firmes na obra, eles estão firmes na crença. E aqui está em João 14:12. João, adoro muito, gosto muito de ler, irmão. E que numa palavra de Jesus ele diz assim: vou preparar-vos lugar. Quer dizer, ele vai preparar-vos um lugar para você. E o título do Espírito da Verdade que deixa aqui é que ele diz assim: tenhamos fé. Claro, nós aqui trabalhamos com a medicina dos espíritos, como vocês sabem, é o nosso modo operante. Aqui muita gente fala: é o hospital da espiritualidade. Não, aqui é o hospital que os espíritos vêm para cuidar de você através dos médicos. Não somos uma religião, somos regidos pelo Espírito Santo de Deus e os outros espíritos de bem. E claro, Jesus para nós está em primeiro lugar, o grande médium Jesus, o médium do Espírito Santo de Deus. Através dele, em suas palavras,
conhecemos Deus, nosso Pai Celestial, como vocês dizem, né? O Deus do universo, o Criador. Para nós, Ele é a causa primária de todas as coisas, de tudo que você pode pensar. Ele é a causa primária. E aí vem o problema dos nossos irmãos que querem, como diz, difundir seu termo, a palavra de Deus. São eles animados pelo seu pastor, pela sua igreja, a cumprir essa etapa dogmaticamente, ou eles vivem isso. E as igrejas, quanto mais abre porta, melhor. Porque os Espíritos falam, os benevolentes, as igrejas são importantes para que possamos, para que amarrem os lobos, para não atacar as ovelhas no pasto. E aqui, falando sobre como Jesus diz, vou preparar-vos lugar, um Espírito da verdade, vocês sabem que dificilmente eu identifico, porque eles gostam assim, ele dá essa mensagem. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados. Isso, são os fiéis. Aqueles ETs aí, outro dia eu vi o cara brincando, olha os ETs. Eles andam, cada igreja, cada Assembleia de Deus, os Espíritos do último dia, os batistas, cada um tem o seu jeito, né, de vestir, aquela coisa toda, né, para poder identificá-los. Então eles são desajustados, são pessoas que não são da moda, eles são fora da moda. E ele vai lá, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar. Ele não tem lugar. Saindo da igreja, eles entram no mundo e o mundo não está coeso com eles. E qual é a missão deles? Levar a palavra de Deus a você. Aí você diz, eles são chatos. Não está na hora, eu estou aqui na minha, assistindo futebol, ou está no bar tomando uma cerveja, está falando sobre outra coisa, vem ele para falar a palavra de Deus. Eles são desajustados, por isso que ele diz isso. Mas vamos lá. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. O cristão leal, ele não recebe o respeito que lhe é devido. As pessoas não respeitam ele. Por destoar quase sempre da coletividade, aquilo que eu acabei de falar. Ele é desajustado. Ele é diferente. Ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Olha, ele fala aqui, descaridosa opinião de muitos. Olha esse termo. E aqui ele enumera, se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se ele exercita a humildade, dizem que ele é covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Esse cara é preguiçoso. Caramba. Anda todo estranho. Se buscar ser bondoso, é categorizado por tolo. É imbecil, idiota, tolo. Acredita nessas coisas. Que as pessoas comentam.
Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Isso quer dizer, se ele administra a coisa direitinho, sabe? Se ele leva aquilo com afinco, se ele cumpre as leis, ele é orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Ele reage, claro, natural. Lembra de Jesus, dos vendilhões? Teve a hora que ele se aborreceu e foi dado como cruel. Ué, acontece muitas vezes. O cristão, você vê o tempo inteiro, ele com aquele equilíbrio, mas tem um dia que ele é provocado, ele esquece aquilo tudo e volta ao passado dele, usa palavras de baixo calão, vira mundano e depois lá na frente ele se arrepende. Geralmente os cristãos, quando isso acontece, eles se ajoelham, se penitenciam porque fizeram aquilo, mas porque foi provocado. Se trabalha derrotado, é interpretado como vaidoso, puxa-saco. Mas isso está na obrigação dele, na doutrina deles, sendo cristão. Se procura melhorar-se, assumindo a responsabilidade no esforço intensivo de boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Esse cara é sonso, ele não é nada disso. Sabe? Outro dia eu vi ele aí na esquina, passou, vamos falar de homem, passou uma mulher bonita, ele ficou olhando. Ele fica sendo reparado o tempo inteiro, mas porque ele se expôs a isso. Já que ele é correto, todo mundo fica observando, né? Quer dizer, ele assumiu isso. E Jesus fala que ele não tem um lugar, realmente, ele não tem um lugar. Não se adequa, não fica em lugar algum, a não ser no lugar na igreja dele, na comunidade dele. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com o seu gesto de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Às vezes ele encosta na pessoa para ajudar e falam que ele é interesseiro, e dentro dele ele quer só ajudar. Dentro dele ele está fazendo um papel de cristão, ele está fazendo a caridade, a fraternidade. Nada, ele está ali por interesse. Depois ele vai te cobrar um dízimo ali, ó. Então ele vai querer te levar para a igreja. Na realidade, o cristão que é cristão, ele não vai ali por interesse, ele vai ali por caridade. O verdadeiro cristão. E aqui diz que apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo o nome do Senhor. Quer dizer, o Espírito, ele fala, ele te incentiva a ser essa pessoa. É difícil, né? Quando você se diz cristão, né? Então você se expõe de uma tal forma que, vamos falar em ser cristão, quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo diante de nós, temos fé. Então, há muitas moradas na casa do Pai. E Jesus, quando falou que Ele está vendo um lugar para você, é que há muitas moradas na casa do Pai. Então nós, cristãos, nós da fraternidade espírita cristã, servimos a você com dedicação e
prazer de servir. Somos pessoas normais, mas se você precisa de um bom conselho, procure um cristão. Se você está sofrendo, está deprimido, desesperado, baixa vibração, procure um cristão. Olha só, não estou mandando você procurar a igreja. Procure um cristão. Aonde você vê cristão, procure um cristão, mas que seja cristão, que seja amante da caridade, que seja totalmente voltado para a caridade. A caridade que Jesus fala, quando nós chamamos da caridade de Jesus. Então fica esse pensamento e essa grande lição que esse Espírito nos deu, de que sejamos socorristas, ou se precisar de socorro, procure um cristão. E a nossa casa, você pode procurar a nossa casa. Vem aqui nos dias nossos de atendimento, venha falar com o cristão. Ah, mas ali não é a igreja. Jesus acabou de falar, cristão tem casa não. Cristão não tem casa. Cristão não tem lugar. Cristão está dentro dele. E a morada que Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, essas, as melhores moradas, estão para o cristão. Então somos nós, espíritas cristãos. Por que espírita? Porque tratando com espíritos. Por que cristão? Porque amamos a caridade, amamos você, o nosso semelhante. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ter sempre força e tranquilidade para continuarmos na nossa obra cristã, para ajudar o próximo. E como sempre, vamos fazer a nossa radiação. Eu sempre explico sobre a nossa bacia. Aqui estão os nomes das pessoas que publicam na nosso canal, na internet, no nosso grupo, Casa de Sahari. Se quiser entrar lá, tem um link, Casa de Sahari. E nós vamos fazer a nossa radiação. E hoje é dia da nossa radiação. Na próxima quarta-feira é dia de atendimento médico espiritual. É de 15 em 15 dias. Teremos a Reiki e depois o atendimento médico espiritual, que tem que chegar aqui às 17 horas. E tem uma regulação, não pode ser muita gente, como é no sábado. E o próximo sábado agora tem um atendimento médico espiritual, né, o tradicional, aquele que pode vir várias pessoas, né? E o da quarta-feira é o Sahari, mais o Sahari, né? E o atendimento é feito aqui à noite, tá? E depois vocês fazem contato com o nosso grupo, para que possamos te orientar melhor. Então, eu te peço que você tenha aí um copo d'água, garrafa d'água, e que nós possamos passar essa energia para a água, como aqui tem uma água na bacia, e o nome das pessoas. É simbólico? É simbólico. É intencional? É intencional. Funciona? Muito. E vai continuar assim. Então fecha seus olhos nesse momento. Se isole em algum lugar. Fique um lugar calmo, tranquilo. Se você estiver perto de alguma pessoa que você está cuidando dela, ou você está sendo cuidado, relaxa nesse momento, respira.
Se solta, esqueça o seu problema e volte para o problema. Eu falo, esqueça os problemas dos outros e pense no seu melhor exemplo. E volte para a sua anomalia. Se você tem uma dor, se você está deprimido, você está desenganado, você vai fazer uma tomografia, mas já está preocupado com o que vai acontecer, eles vão descobrir algo em você. Será que eu tenho um tumor? Será que eu tenho isso e aquilo? Pensa agora positivo, porque nós vamos abrir nossas mãos e você faça isso, receba. E nesse momento que eu invoco a todos os espíritos médicos, curadores, benevolentes, para que tomem as nossas mãos, irradia para você, atinja aí o seu copo d'água, a sua garrafa d'água, atinja o seu lar, atinja o ambiente onde você está. É você que está desenganado, você que está com câncer, diabetes, está amputado. Eu amputei. Você está vivo. Aproveita. Senhor, que traga essa força para nós, nos faça instrumento de verdade, para que possamos ajudar essas pessoas, dar o entendimento, dar a luz, através de nossas mãos, energizar para essas pessoas que tanto sofrem, que invada os lares, as indústrias, os comércios, os hospitais, os presídios. Vai, Senhor, nos dê essa força necessária, essa energia necessária para irradiarmos. E vem comigo, vem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou tenham ofendido, como você queira falar. E não nos deixe cair em tentação. Livra, Senhor. Livra todas essas pessoas. Livra nós também de todos os males, conforme o nosso merecimento. Dê luz para nós. Dê o conforto. Eu sei que estamos aqui por merecimento. As coisas ocorrem conosco por merecimento. Entendamos e entendemos também. Mas te suplicamos por essas pessoas. Eu suplico e nós suplicamos. Cura, Senhor. Cura nesse momento. Que essa pessoa um dia vem aqui e diz assim: eu fui curado pela irradiação. É tão confortante, Senhor. É tão bom, tão gostoso ouvir esses depoimentos maravilhosos. E se você teve resultado sobre isso, comente aí no nosso canal, para que saibamos e tenhamos mais força para seguir. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Maria de Nazaré. Louvado seja todos os espíritos benevolentes que falam
em meu nome, pelo meu mentor, doutor Sahari, que ele tenha mais força, cada vez mais, para que ele faça coisas maravilhosas como ele tem feito aqui. E a todos, a sua falange, todas as suas falanges que trabalham conosco, graças a Deus, que assim seja. Bebam suas águas.